O ano era 2012. O país, Ucrânia. Um crime aconteceu. E contra todas as expectativas, descobertas foram feitas. A corrupção mostrou sua cara. E naquele ano, os ucranianos se juntaram, foram para a rua querendo justiça. A história de hoje é de Oksana Makar, uma jovem de 18 anos de idade que tornou-se a eterna noiva. Cê está estranha, com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso que eu nunca tinha ouvido falar e é um caso que eu trouxe bem de fora, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Aconteceu na Ucrânia há 12 anos atrás. Aconteceu também nesse mês de março. E ele foi tão chocante, que uniu o país inteiro. A história de hoje é de Oksana Makar. Porém, gente, antes eu queria mostrar pra vocês que fiquei chateada que ninguém comentou no último vídeo do meu novo bonequinho. É o Seu Madruguinha. E não é só o Seu Madruguinha, é o Seu Madruguinha em Acapulco, de férias. Porque é o único cara que não tem emprego, não paga o aluguel, mesmo assim consegue ir para Acapulco de férias, né? Se você é de São Paulo, se você pode vir em São Paulo, até dia 30 de março ainda tem a exposição do Chaves aqui em São Paulo, no Espaço Miss, que fica na Água Branca, e, gente, vale muito a pena. Fui no mês de fevereiro, gente, vale muito a pena. Foi assim, contra as expectativas, sendo que eu já imaginava que seria muito legal, porque a Quadros, a Renata Quadros, ela veio e ela foi em janeiro com o marido dela, eles amaram, né? E aí, essa edição especial, que por enquanto só é vendido lá no evento, né, na loja após o evento, porém, pode ser que depois acabe aparecendo aí na internet, mas é muito bonitinho. Além dele tem o Chaves, ó, tá vendo? Porém, né, gente, eu sou muito mais Seu Madruga, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Então, vamos lá pra história de hoje, que é bem pesada. Oksana Makar nasceu dia 11 de junho de 1993 na Ucrânia. A mãe dela se chama Tatiana. E logo nos seus primeiros anos de vida, o pai foi preso e tornou-se ausente. Tatiana se separou, casou-se com outro rapaz, só que também não era lá muito gente boa, do mesmo motivo que o primeiro marido foi preso, que foi tráfico de drogas, o padrasto também. E Tatiana também era uma pessoa ali bem conhecida na região por furtos. Então sim, ela também teve seu tempo na prisão. Isso fez com que Oksana fosse negligenciada desde o momento que nasceu. Ela foi para orfanatos, fugia várias vezes, era encontrada, mandada de novo para esses orfanatos, e ela estudou pouquíssimo. Então, onde ela teria que terminar os estudos com 17, 18 anos, não. Ela largou a escola depois de estudar apenas 6 anos. Então, a partir dos 13, ela não voltou para a escola, e dessa vez realmente ela fugiu do orfanato e foi morar nas ruas. Então, ela era uma nômade, ela vivia do que conseguia furtar, e a família dela era de uma vila bem pequena chamada Lutch. Os avós dela acabaram adotando ela, acolhendo ela. No entanto, aqueles primeiros anos de vida que ela passou totalmente negligenciada fizeram toda a diferença. Então, ela tinha essa casa para ir dos avós, porém ela já era uma pessoa livre, independente, sabe? Que não gostava de dar satisfação porque ela não cresceu dessa forma. O fato dela estar na rua ali durante a infância, além dos roubos, e como ela já tinha essa fama lá na cidade de não ter estudos, o que não era fama, né? Realmente ela não tinha completado, então ela era menor de idade, sem estudos e com fama de roubar, ela não conseguia emprego. Ela ia então para cidades vizinhas. Uma cidade que ela ia muito era Mykolaiv, que é uma cidade que cresceu ali sob todo o contexto da construção naval, que ela é à beira do Mar Negro. Ela tinha lá as pessoas que ela conhecia, os amigos, porém ela ainda tinha, apesar de agora com 18 anos de idade, ela ainda era tida como uma pessoa sem estrutura. Ela tinha uma irmã mais velha, e essa irmã provavelmente era irmã só por parte de pai. Essa irmã, ela tinha se formado em medicina e ela era médica em um dos hospitais nessa cidade que Oksana frequentava. Então nós estamos na virada do dia 8 de março de 2012
para 9 de março de 2012. 9 de março foi uma sexta-feira. Em comemoração aí do Dia das Mulheres, ela foi para a cidade de Mykolaiv e ela foi para um bar. A garçonete que a atendeu disse que ela bebeu somente uma garrafa de cerveja e um suco. Enquanto ela estava lá sozinha, chegaram 3 rapazes e sentaram em uma mesa. Esses 3 rapazes eram Ieven, de 23 anos de idade, Maxim, de 24 anos de idade, e Artem, de 22 anos. Daqueles 3, Oksana conhecia o Maxim e ela foi para a mesa deles conversar e eles ficaram ali bebendo também. Foi oferecido para ela conhaque, ela bebeu. Só que o que disseram ali, inclusive essa garçonete, é que aparentemente a bebida dela estava batizada, porque logo depois que ela bebeu, ela começou a passar mal, como se ela estivesse quase perdendo os sentidos. Como ela estava passando mal, a levaram para o apartamento do Maxim. Chegando lá, Iev quis ter relação íntima com ela e ela disse que não teria. Como ela sabia que ela estava desmaiando, então ela não tinha certeza do que poderia acontecer, ela chegou a quebrar um copo e ameaçar com esse copo. Só que logo em seguida os outros rapazes a levaram para o quarto para ela descansar, ela deitou e ela desmaiou. E foi nesse momento que ela desmaiou que os 3 rapazes, pra gente não falar outra coisa, né? Eles foram um por um até o quarto e abusaram dela. Abusaram várias e várias vezes durante horas. Em um desses momentos, ela entendeu o que estava acontecendo e ela começou a gritar. Ela gritou muito, ela se debateu, ela tentou, claro, se proteger. E os vizinhos disseram que escutaram ela gritando. Escutaram, sim, uma mulher gritando. No entanto, não fizeram nada, não chamaram a polícia. Aí a gente verifica como uma mulher gritando de madrugada não é importante. Isso em 2012, gente, não tá nem muito longe aí. Estamos falando de coisa do mesmo século. Nesse momento que ela acordou assustada, ela gritou, ninguém foi ajudá-la. E ela disse o seguinte, que ela iria para a polícia e contaria o que tinha acontecido. Por causa disso, ela foi estrangulada e ela desfaleceu. Acharam realmente que ela tinha falecido. Isso não impediu com que eles continuassem tendo relação com ela. Os 3 homens saíram do apartamento, deixando ela lá. Enquanto isso, eles foram encontrar um lugar interessante para jogar o corpo dela. Quando chegaram no apartamento, perceberam que ela estava respirando. E foi aí que pegaram um fio de arame, colocaram no pescoço dela e a estrangularam mais uma vez. Agora sim, tendo certeza que ela estava morta, enrolaram ela em lençóis, em fronhas e a levaram para aquele lugar que eles tinham encontrado antes. Levaram ela para um lugar, gente, que era um lugar abandonado, era uma policlínica que, na verdade, ou ela foi abandonada ou nunca terminaram a construção dela. Então era um local todo sujo, cheio de entulhos, basicamente um terreno baldio. Encontraram lá um lugar que acharam que parecia uma banheira. Era só jogá-la ali e ela seria esquecida. Então ela foi jogada lá embaixo. E realmente, para esconder qualquer vestígio de crime, colocaram fogo numa fronha e jogaram onde ela estava. O fogo dessa fronha pegou ali no lençol e Oksana passou a ser queimada. Um dos rapazes ainda voltou 5 minutos depois para verificar como estava e sim, o fogo estava lá. Eles passaram em uma loja, compraram mais bebidas e aí foram pro apartamento continuar a diversão. Eles já tinham se divertido com a garota que agora estava morta e eles agora estavam apenas bebendo, apenas. No dia seguinte, no dia 10 de março, uma pessoa estava caminhando ali perto quando ela escutou gemidos bem baixos e também ela escutou pedidos de socorro. Imediatamente essa pessoa telefonou para a polícia. A polícia demorou, gente, apenas 4 minutos para chegar e detectaram que realmente tinha uma moça dentro daquele buraco. Ela estava em um buraco queimada, em um buraco cheio de lixo. E apesar de ter um posto médico ali perto, a ambulância demorou 40 minutos para chegar. Os policiais a resgataram, ela tentou ficar em pé, só que ela não tinha força nenhuma, ela caiu, então ela foi retirada daquele buraco pelos policiais e levada então para o hospital. Ela estava nua, queimada, com uma marca de ligadura no pescoço. O médico que a atendeu disse que para ela ter ficado naquele estado de queimadura, ela precisou
precisou ficar horas, como se fosse horas em cima de uma brasa. Ela teve 55% do seu corpo queimado. A maioria das queimaduras eram de 3º e 4º graus, que são as duas piores. Por ela ter uma irmã médica, a irmã dela soube o que aconteceu e foi a irmã que avisou a mãe de Oksana. A mãe de Oksana nessa época vivia em Kiev. Rapidamente ela foi para o hospital ver a filha. Gente, olhem o que aconteceu com essa menina, e ela estava viva. A mãe deu a entrevista falando que a filha estava sendo cuidada. Os médicos tinham dado apenas 2% de chance dela viver, só que esses 2% já tinha caído para apenas 1%. O médico disse que em 30 anos ali de função nunca tinha visto nada parecido. É como se tivessem feito um churrasco com ela. Para vocês terem noção, gente, os rins dela tinham sido cozidos e ela continuava viva. Ela teve gangrena ou necrose, né? Principalmente ali nas extremidades. Então, no dia 12 de março, tiveram que amputar um dos braços dela e os 2 pés. Oksana estava lúcida. E ela, estando lúcida, ela pôde dizer o que aconteceu. E ela disse o nome dos 3 rapazes que colocaram alguma coisa na bebida dela e a levaram para o apartamento. Ela disse dos abusos, ela disse que aquele tempo todo ela estava acordada, como se estivesse em um nevoeiro, porém ela entendia o que estava acontecendo com ela. A equipe de uma rede de TV se prontificou a levá-la para um hospital em Moscou, onde o tratamento dela seria melhor. Porém, o médico que atendia disse que ela não tinha condições de ser transportada. Se ela fosse transportada, ela morreria. Dia 12 de março também, a mãe dela fez um vídeo dela conversando com a filha. Esse vídeo tinha um pouco mais de 1 minuto e ela colocou no YouTube. Se eu encontrar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês. Esse vídeo era angustiante. Ela já teve o seu braço amputado e os 2 pés. A mãe dela ficava incentivando para ela dizer alguma coisa naquele estado e também pedia para a filha contar o que aconteceu. Só que quando ela começava a contar, ela simplesmente falava: não, eu não consigo. E quando a mãe perguntou o que os agressores dela mereciam, ela simplesmente disse que eles mereciam ter seus testículos arrancados e que os testículos fossem dados para cães comerem. E quando a mãe ainda pergunta para ela: como você vai sobreviver? Ela, sem forças nenhuma, simplesmente diz: como vou viver? Vou viver. Isso é tudo. Claro que Tatiana, a mãe, foi totalmente criticada por fazer esse vídeo, por postar. Gente, a menina estava sofrendo, sentindo muitas dores, né? Não tem medicamento que impeça você de sentir dor de queimadura. Ela iria passar por várias cirurgias, por enxerto, transplante de pele. Ia ser uma recuperação bem dolorosa. Então, dia 11 de março, 3 suspeitos foram presos, que foram exatamente aqueles homens que eu citei para vocês. E Ev era o principal suspeito. Foi ele que quis ter relação com Oksana. Logo quando chegou ao apartamento, ela disse que não. E segundo Oksana, foi ele que a estrangulou. No momento da nossa história, ele tinha 23 anos de idade. Ele saiu de casa aos 17 e teve vários empregos, sabe? Esses empregos que a gente tem para sobreviver. Ele não tinha uma profissão. Ele tinha uma filha de 2 anos de idade e eles viviam em um albergue. E apesar dele ter essa, entre aspas, esposa, as pessoas diziam que eles não eram casados no papel. O que a gente sabe que não faz diferença, porém várias fontes que eu vi focavam nisso. Então, aparentemente lá na Ucrânia é relevante essa informação. Maxim, de 24 anos de idade, ele era advogado e trabalhava no Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Mykolaiv. Ele estava lá há 3 meses de trabalho. Quando souberam que ele foi acusado, as mulheres lá que trabalhavam com ele ficaram com medo. E Artem, de 22 anos de idade, tinha um padrasto que era promotor. Na verdade, assim, Artem e Maxim disseram que eram pessoas com famílias influentes, pelo menos ali na parte com relação ao município. Pessoas com certo poder político. Isso foi a imprensa que encontrou e que divulgou. No entanto, depois a polícia disse que não, que a família deles ou já eram pessoas aposentadas ou já tinham falecido e atualmente ninguém tinha influência política ali. Só que mesmo não tendo influência política, no dia seguinte que foram presos, esses 2 rapazes
com uma condição melhor financeiramente, eles foram soltos porque eles tiveram suas fianças pagas. E o Maxim, que era advogado, foi dito que ele se casou, só que ele não queria mais o casamento e abandonou a esposa grávida. E aquele apartamento, que foi o apartamento que ele levou Oksana, ele levava várias garotas para se divertir. Ele era um homem casado. A imprensa disse que Artem tinha um irmão mais velho que estava preso por violação. E Ev, que foi o cara que a estrangulou, também fez um vídeo. Ele postou um vídeo e soltou na internet, onde ele confessava tudo que fez. Ele confessou que ele a estrangulou com as mãos, violou ela antes e depois disso, disse que os outros rapazes também fizeram a mesma coisa. Foi ele que, quando a encontrou respirando, a estrangulou agora com arame e todos eles a levaram para aquele terreno baldio. No dia 14 de março, felizmente, finalmente, Oksana foi interrogada pela polícia e ela pôde contar a versão dela. Então, assim, é claro que ela tinha que focar na saúde dela. Porém, gente, era muito importante que ela falasse o que tinha acontecido. Ela era uma vítima viva. E quando a população soube que os 2 homens tinham sido soltos depois de fazerem essas atrocidades, a população foi para a rua. A imprensa disse que foi a primeira vez que viram uma população tão unida pelo que aconteceu com Oksana. Eles queriam justiça. Algumas pessoas, alguns grupos estavam querendo, inclusive, que a pena de morte voltasse para o país. Mais de 150 pessoas se juntaram para doar sangue para ela. E várias pessoas se uniram fisicamente e também na internet para arrecadar dinheiro para ela, para o tratamento dela. Conseguiram mais de 1 milhão. E nas ruas, em protesto, estavam cerca de 2.000 a 10.000 pessoas. Eles se reuniam principalmente em uma praça. O prefeito da cidade, o governador, o presidente do país, eles estavam firmes nisso, falando que queriam justiça também, que a justiça precisava ser feita. Então, por causa disso, aqueles homens que estavam soltos, mais uma vez eles foram presos. E eles ficariam presos até o dia do julgamento. Um dia depois de dar seu depoimento para a polícia, ela foi entrevistada por uma rede de TV. Só que a entrevista foi por telefone e ela disse realmente que se lembra de tudo o que aconteceu. Ela disse que está consciente e até os médicos falaram que para a recuperação dela, é bom que ela esteja consciente, porém, por causa da dor, era melhor que não. Ela disse sim que lembra o tempo todo, ela estava naquele buraco, ela tentou gritar, pedir ajuda, só que ninguém apareceu. Era noite, né, gente? Era complicado aparecer alguém, então ela começou a rezar. E quando o jornalista perguntou para ela: como você considera uma salvação tão milagrosa? O que você acha disso? E ela respondeu: aparentemente Deus decidiu assim. Se ele não me deixou morrer, então ele precisa de mim aqui para alguma coisa. Eu definitivamente irei sobreviver. Vou me esforçar muito. Só que nesse mesmo dia ela precisou ser colocada em coma porque ela não iria aguentar, sabe? Dia 16, ainda em coma, conseguiram transferi-la para o centro de queimados que fica em Donetsk, e aí ela passou por outras cirurgias. No dia 16 de março ela estava sendo preparada para enxerto de pele. No dia 18 descobriram que ela estava com pneumonia e acreditavam realmente que ela adquiriu essa pneumonia por ter ficado horas e horas ali jogada naquele buraco no frio. Ela ficou 10 horas exposta no frio antes de ser encontrada. No dia 19 de março, estavam limpando as feridas dela mais uma vez e aí descobriram coisas bem chocantes ali na parte de trás do corpo dela. O reto, o músculo das nádegas, os tendões estavam queimados. A articulação do quadril estava pendurada. E mesmo assim, nesse estado, e mesmo com a pneumonia, era importante tirar esse tecido necrosado, esse tecido morto dela. No dia 20 de março, um médico da Suíça foi até lá ajudar na operação. Era um tratamento caro, porém um homem, que era um dos homens mais ricos ali do país, ele estava bancando esse tratamento. No dia 21 de março, uma pessoa foi até o jornal e ele garantiu que esse crime contra Oksana foi planejado, foi premeditado. Lembrem do cara que é advogado, o Maxim. Ele gostava de Oksana já há muito tempo. Ele queria namorar com ela, ela não queria, ela sempre disse que não.
Inclusive, ele chegou a oferecer dinheiro para eles terem relação, e ela disse que não. O que esse informante disse é que ele se sentiu assim super magoado, né? Como assim ser rechaçado? Ele era um dos melhores partidos ali da região. Como assim ele foi rechaçado? Então ele planejou pelo Facebook, em conversas com esses outros 2 rapazes, que eles fariam isso. Segundo esse informante, isso seria uma forma de vingança. Eles iriam abusar dela e depois tirar a vida dela. Gente, durante a investigação desse caso, foi comprovada que houve muita corrupção. O fato dos rapazes serem soltos quando não poderiam ser soltos em liberdade condicional e outras coisas ali, que ficou claro que a investigação não estava acontecendo de forma correta. Queriam realmente proteger esses rapazes. Por causa disso, vários chefes de cargos importantes ali da região e vários funcionários do Ministério Público foram levados à justiça. Houve também muita demissão, então o vice-chefe e o chefe do Departamento de Investigação Criminal ali de Mykolaiv, eles foram demitidos. Então, na manhã do dia 29 de março de 2012, Oksana, que era tida como um milagre, ela não aguentou e faleceu. Ela faleceu às 7h30 da manhã do horário de Kiev, depois de uma parada cardíaca. O enterro dela aconteceu dia 31 de março de 2012, perto da vila onde ela viveu com os avós. Cerca de 1.000 pessoas compareceram ao funeral e os ônibus que levaram essas pessoas e todas as despesas foram pagos pelo governo. Oksana, ela foi enterrada com vestido de noiva, que é a cultura deles. Se uma jovem moça morre, é assim que ela deve ser enterrada. E é assim que ela será lembrada, sempre como uma jovem noiva. Então, dia 29 de março, que foi a morte dela, o processo criminal foi mudado. Agora ela estava morta e agora os 3 homens iriam responder por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. E durante o mês de abril, outras denúncias surgiram. A mídia expôs que durante os 20 dias que Oksana estava viva e ela poderia reconhecer aqueles homens, o Ministério Público não realizou uma identificação oficial dos suspeitos. E apesar de terem mudado o crime, que eles cometeram para esse homicídio doloso, o Ministério Público não entrou com essa petição desse julgamento, desse crime, até dia 10 de abril. No dia 13 de maio de 2012, a polícia colocou em proteção a mãe de Oksana, Tatiana. Ela estava recebendo várias ameaças. E a partir do dia 12 de junho daquele mesmo ano, olha só que interessante como esse julgamento aconteceu rápido. Alguns meses depois do crime, no dia 12 de junho, começaria o julgamento. Esse julgamento ele foi aberto. No entanto, a parte que falava do crime íntimo, onde tinha que ser exposto várias coisas ali, então para não prejudicar a imagem da vítima, mesmo ela estando morta, mesmo todo mundo sabendo o que tinha acontecido, essa parte do julgamento foi fechada. Então vamos lá agora para as sentenças que eles receberam. Iev Krasnoshevkov recebeu a prisão perpétua. Esse foi aquele homem que a estrangulou, primeiro com as mãos e depois com arame. Maxim Priazianuk. Esse era o homem apaixonado por ela. Foi por causa dele que foi inventado esse motivo. Porque na verdade, gente, você fazer isso com uma pessoa como forma de vingança, porque você foi rechaçado, não existe. Eles fizeram isso porque eles eram maldosos, porque eles quiseram fazer essas obscenidades e achariam que eles seriam impunes. Ele recebeu a pena de 15 anos de prisão. E Artem Porosian recebeu a pena de 14 anos de prisão. Eles entraram com recursos, isso aconteceu em 2013, em 2014, todos os recursos foram negados. Em 2019, o recurso foi direto para o Supremo Tribunal da Ucrânia. Esse recurso era para mudar a pena de prisão perpétua do Iev e a justiça se negou a rever ou reabrir esse caso. Então sim, provavelmente essas sentenças serão cumpridas até o final. Como isso aconteceu em 2012,
Em 2026, Artem será liberado. Em 2027 será a vez do Maxim e o outro lá viverá para sempre dentro da prisão. Gente, pesquisando esse caso também, há alguns lugares que retratam Oksana como se ela fosse uma garota de programa. Só que quem espalhou esse boato foi a mesma garçonete que disse que ela estava com os 3 rapazes ali no bar. Essa garçonete, apesar de ter sido importante aí o que ela falou, ela é amiga da esposa do Artem, de um dos rapazes envolvidos. Então por isso ela perdeu o crédito quando ela quis difamar a imagem de Oksana. É claro que Oksana teve uma vida difícil, gente. Provavelmente ela sofreu coisas nas ruas e teve que fazer coisas que nenhuma criança merece fazer ou deve fazer. Só que se realmente ela fosse uma garota de programa, por que ela não aceitaria o pagamento do Maxim? Quando, primeiro, ele quis namorar e ela teria benefícios namorando um rapaz com melhor condições de vida dela, ela não quis. E segundo, ele quis pagar e ela não quis. Então essas coisas não batem. Gente, depois da morte de Oksana, a mãe dela, né, que estava com todo aquele dinheiro que a população conseguiu juntar para o tratamento dela, né, para ajudar no tratamento, mesmo que já tivesse sido pago, né, por um homem milionário, esse dinheiro também contribuía para o tratamento. E depois que ela faleceu, a mãe doou todo o dinheiro para uma outra mãe. Na mesma noite que aconteceu aquilo com Oksana, uma outra garota também, lá na Ucrânia, de 19 anos de idade, chamada Alexandra Popov, ela estava numa praça, conheceu um rapaz, e esse rapaz simplesmente foi para cima dela, começou a bater nela, a espancá-la na frente de todo mundo, inclusive pisando no pescoço dela. E essa garota, ela ficou meses em coma assim, não acreditavam que ela sobreviveria, e a mãe doou todo o dinheiro para esse tratamento dela. Inclusive, eles compraram máquinas, equipamentos da Alemanha para ajudar no restabelecimento dela. E essa garota, ela, graças a Deus, ela saiu do coma, ela sobreviveu. E sim, né, gente, ela precisou fazer terapias, reaprender a falar, a andar, porém ela era uma sobrevivente. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje, um caso que eu nunca tinha ouvido falar, que bateu aí pra mim essa semana na internet. Eu fui pesquisar. Você imagina, né, você ter sido abusada, passar 10 horas em um buraco no frio com seu corpo queimando, seus órgãos sendo cozidos. Mesmo assim você continua viva. Você tem um braço amputado, os 2 pés amputados e você continua viva. Você continua viva e você consegue explicar o que aconteceu e dar os nomes das pessoas. É claro que a Ucrânia não conseguiu reverter a pena de morte no país, porém a Ucrânia conseguiu se unir e por causa disso várias pessoas que estavam trabalhando ali para o povo, né? Quando você trabalha em departamentos governamentais, você trabalha para o povo, eles foram demitidos, eles foram acusados e eles receberam lá as suas penas. Leves, provavelmente? Leves, porém receberam. E apesar de ter passado 12 anos, Oksana Makar é um nome que marcou a Ucrânia e a história dela nunca pode ser esquecida. O que aconteceu com ela acontece com várias mulheres no mundo inteiro. E que esses agressores, eles paguem com a sua liberdade. Já que não podem pagar com a vida, né? Que seja com a liberdade. Então é isso, gente. Uma ótima semana para vocês. Uma semana estranhamente maravilhosa, de verdade. A gente se vê no próximo caso, tá bom? Beijinhos!